Então, passando à nossa conferência, sabemos que numa relação é natural que as diferenças entre duas pessoas sejam notadas mais cedo ou mais tarde. Mas será que essas diferenças são necessariamente um obstáculo? E como é que podemos lidar com elas? Hoje, para nos falar um pouco sobre este tema, temos connosco a Dita e o Francisco. Desde já, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E pronto, e para começarmos, queria então que vocês se apresentassem, contassem um bocadinho da vossa história. A Dita dizia que o Francisco era muito diferente daquilo que ela imaginava ser o seu futuro marido. Por isso, também pedi que contassem um bocadinho essa parte e como é que lidam diariamente com as vossas diferenças e as semelhanças também, quando quiserem. Obrigada, Sofia. Pronto, antes de mais, eu agradeço o convite, a mim e ao Francisco. E é a primeira vez que estamos a falar assim em conjunto, porque também não estamos casados já há 3 meses e há alguns dias. Não estamos nada habituados a estas coisas, por isso podemos estar assim um bocadinho mais nervosos e assim sempre pedimos desde já desculpem para a nossa atrapalhação. Mas gostava de agradecer terem-se lembrado de nós e podermos estar neste projeto também dá imenso orgulho. Depois, o tema, queria dizer que este tema é um tema bastante universal no casamento, que é a diferença entre o homem e a mulher, e que o que nós aqui vamos falar é de experiências que vivemos, que não são científicas, nem se calhar não são nenhum tratado. Ou seja, cá, neste tema, se calhar poderia haver centenas e centenas de casais que iriam falar melhor do que nós, de certeza. Mas pronto, vamos tentar, se calhar, contar algumas histórias e se calhar, tirar algumas dúvidas. Então, eu sou Benedita, mas toda a gente trata-me por Dita. Sou dos Açores e trabalhei em Lisboa, estudei em Lisboa, trabalhei em Lisboa, depois voltei para os Açores, trabalhei nos Açores, mas nesse entretanto trabalho em comunicação, faço gestão de imagens e de conteúdos digitais de projetos de solidariedade social e de projetos culturais. E pronto, estava a contar que conheci o Francisco em 2017, mas isso se calhar deixo depois para a nossa história. E Francisco, queres te apresentar? Eu sou o Francisco, sou cá de Viseu e em relação à minha parte profissional, estou ligado aos recursos humanos da empresa e trabalho também, acompanho a minha mãe na sua empresa agrícola. E conheci a Dita, não em 2017, mas num casamento que tivemos nos amigos. É verdade, desculpa. Então, antes de mais, eu já fui gozada, já mandaram mensagem a dizer se está frio. É que nós estamos na quinta e em Viseu está imenso frio, não sei como é que está em Lisboa, mas não me achem louca por ter este gozão. Então, nós conhecemos, nós somos muito diferentes e vocês acho que vão reparar nisso durante a nossa palestra, a nossa conferência, e nós conhecemos de facto num casamento, mas aí mal conversamos. Conhecemos a sério em 2017. Eu tinha num sábado de santo, ou seja, no sábado da Páscoa, eu tinha de passar a Semana Santa a Sevilha, que tinha sido assim uma viagem bastante intensa em termos de fé, e por acaso em Sevilha até tinha rezado na igreja de São José pelo meu futuro marido, tinha pedido a São José para o meu futuro marido. Mal sabia eu que no dia a seguir ia conhecê-lo, mas São José foi muito eficiente. E pronto, e tinha sido uma viagem muito intensa e de facto, quando conheci o Francisco, quer dizer, conheci numa festa, eu sou amiga da irmã do Francisco, foi uma coisa muito casual e, quer dizer, não despertou assim, quer dizer, reparei nele, é verdade, reparei nele, mas reparei também logo nas diferenças, no facto do Francisco ser muito mais tímido, muito mais caladinho, e eu sou muito mais extrovertida.
falo muito mais, como vão reparar, não sei sempre eu a falar nesta conferência. E quando o conheci, até por acaso, já estava a conversar, também tinha conhecido outro rapaz na mesma altura, que aparentemente tinha o checklist todo, que era um rapaz que tinha todas aquelas coisas que eu tinha imaginado no meu futuro marido. Em contrapartida, o Francisco não tinha nada daquilo que eu tinha imaginado no meu futuro marido. Mas Deus é muito bom e escolhe sempre a melhor parte. Quando conheci o Francisco, percebi que ele era uma pessoa tímida e muito envergonhada, e eu muito mais extrovertida, como já disse. E essa diferença, à medida que fomos falando, também conheci uma pessoa com muita profundidade, com muita calma e serenidade, que são coisas típicas das pessoas com temperamento mais tímido. E fui apreciando aquilo que eram as diferenças. Desta maneira, à medida que eu fui vendo as virtudes que essas diferenças traziam, também fui apreciando e graças a elas também que nós estamos juntos, graças a essas diferenças. Mas nós, entretanto, fomos falando por mensagens e até, só para vocês verem, eu gostava imenso de falar com o Francisco, mas achava mesmo que era incompatível, que isto não ia resultar, nós não temos nada a ver um com o outro. Então acabei por fazer uma novena que acabava no dia da Nossa Senhora do Rosário, e como eu costumo dizer que sou muito mimada por Nosso Senhor, eu pedi assim, olha, que venha um sinal durante esta novena, que venha um sinal para eu perceber se é ele, se não é. E eu estava, isto tudo nós conversávamos, eu estava nos Açores, o Francisco estava em Viseu, e eu, por acaso, no meio desta novena, tive que ir a Viseu para uma formação, perto de Viseu, tive que ir ao Caramulo para uma formação, e no dia que acabou a novena, eu, por acaso, vi o Francisco em Viseu, coisa que não acontecia tão facilmente. E eu achei, pronto, cá está o sinal. Então, a partir daí, confiei muito mais na providência divina. Mas eu, quando conto a nossa história, costumo demorar muito tempo. Eu estou a tentar encurtá-la ao máximo, porque dou muita importância aos pormenores e aos sinais. Mas fui... Um ponto alto da nossa história foi, sem dúvida, o nosso noivado, que fomos a pé para Fátima, fomos 3 dias a pé para Fátima, e percebemos que nesse caminho que fizemos desde Nazaré até Fátima foi bastante interessante, porque eu conheci um Francisco muito prestável e, na verdade, até no primeiro dia, eu costumo dizer que houve uma etapa em cada dia, e no primeiro dia nós perdemos do caminho, perdemos logo, uma coisa também muito típica minha. E quando perdemos no caminho, entramos por uma zona mais de serra, com dunas, e eu comecei a ficar muito nervosa porque já era o fim do dia, então comecei a achar que nós íamos ficar ali perdidos, que íamos morrer ali no meio da serra, e que depois aparecia, sei lá, um helicóptero do Correio da Manhã a gravar a notícia da nossa morte, toda dramática, e comecei a ficar super nervosa, sem bateria no telemóvel, sem GPS, andávamos, parecia sempre igual. E comecei, e o Francisco muito mais calmo que eu, muito tranquilo, e eu super nervosa, percebi naquele momento que só havia uma hipótese, que era ou confio no Francisco e deixo ele guiar-me e vou atrás dele e fico tranquila, pronto, estou a confiar nele, vou ficar tranquila, porque não havia mais nenhuma hipótese. A outra hipótese era ficar extremamente nervosa e tentar arranjar uma situação para passarmos a noite no meio da serra perdido. E o facto é que confiei no Francisco e chegamos ao caminho. E eu aprendi imenso, para mim foi muito uma lição de vida, acabou por ser uma lição de vida. E pronto, no último dia, depois de muito cansados, quando chegamos ao santuário, também foi muito bonito. Francisco pediu-me em casamento diante da Nossa Senhora e foi bastante gratificante, e acabou por ser um bocadinho aquilo que eu acho que é o casamento, que é, há uma primeira fase de confiança, que a pessoa sente-se um bocadinho perdida, não sabe para que lado é que cá de virar, acha que vai ficar ali, que vai morrer, e depois, mas quando confia e deixa também que seja o outro a guiar, e dá espaço
para esse outro poder guiar e poder também dar em liberdade esses passos, chegamos ao bom porto e com fé também. O facto de ter sido em Fátima, para nós foi muito simbólico. Entretanto, durante o nosso tempo de namoro e de noivado, também fomos percebendo que também fomos tentando encaixar um no outro, e o facto é que nós, para além das diferenças de temperamento, que são tudo essas, o Francisco também é mais velho do que eu, e às vezes, eu não quero que a conferência seja só sobre o tema da idade, porque para nós, na prática, o facto do Francisco ser mais velho não é assim uma diferença muito grande, no sentido que na prática nós temos o mesmo estilo de vida e fazemos as mesmas coisas, e não sinto o peso da idade do Francisco. Por isso, não queria muito entrar por aí, e é mais ou menos comum que o homem seja mais velho que a mulher, e por acaso a nossa diferença de idade é igual à diferença de idade do irmão mais velho do Francisco, do Luís e da Mafalda, por isso é uma coisa mais ou menos comum até. Mas pronto, e também tem as suas vantagens, às vezes a pessoa não terem a mesma idade, ou terem uma pessoa mais velha que ajuda também mais madura. Entretanto, peço desculpa se estou a dispersar. A Sofia, também se quiseres vai-me fazendo perguntas, se achas que eu estou-me a dispersar, por favor, chama-me a atenção. Então, eu gostava de introduzir este tema da diferença entre os homens e as mulheres. É preciso ter noção que não existem casais compatíveis. Uma coisa é certa, é que não há homens e mulheres compatíveis pelo facto de serem homens e mulheres. E muitas vezes nós, quando partimos por uma relação, partimos com esta necessidade. Estou à procura da minha cara metade, de alguém que completa aquilo que eu sou. E isso, por vezes, não é muito saudável. Eu gostava de introduzir-te no tema com este pequeno vídeo, vou partilhar aqui a tela. The marriages that last are a combination of two types of people. One person who is boring with another person who is crazy. Boring and crazy is the only combination that seems to work. Então, o facto é que muitas vezes os casamentos resultam quando existe quando duas pessoas opostas diferentes se juntam. Não quer dizer que duas pessoas parecidas também não resultam. Mas muitas vezes a nossa tendência humana é de nós procurarmos alguém que seja parecido connosco, que seja assim uma espécie de... muitas vezes, porque nós... Pronto, mas eu já vou chegar lá, porque nós temos esta necessidade de expormos nos outros e de procurarmos aquilo que é nosso nos outros, ou seja, aquilo que se chama uma relação de espelho. Mas é preciso ter noção que biologicamente tanto o homem e a mulher são diferentes, que não se comportam da mesma maneira, que não pensam da mesma maneira, e que isso também tem várias... Quer dizer, isto em todas as áreas, biologicamente, psicologicamente e na maneira de estar. E muitas vezes é normal e é perceptível que as mulheres são muito mais sensíveis, têm muito mais sensibilidade, têm muito mais necessidade de atenção, têm muito mais cuidado com os pormenores, enquanto os homens são muito mais pragmáticos, são muito mais racionais. E, por exemplo, uma coisa muito simples, às vezes para uma mulher pode olhar para uma banca de uma cozinha, para a mesma banca de uma cozinha, que para a mulher está completamente suja, desarrumada, e para o homem que está ótimo, não há vida ali naquela cozinha. Ou outra coisa muito simples, por exemplo, uma coisa que irrita as mulheres são os rolos de papel higiênico vazios no mesmo lugar. E aos homens não é normal, acabou, fica ali. Pode ser que alguém pegue aquilo para fazer um bonequinho, não sei. Pronto, isto são coisas que são diferenças práticas e normais. E nós também, enquanto casais, experimentamos esta diferença. E pronto, porque nós somos diferentes. E por vezes, o que eu gosto também de mim e do Francisco é que nós somos diferentes, porque eu às vezes penso, bem, se eu fosse casada, eu às vezes fico cansada de mim própria, se eu fosse casada com alguém parecido comigo, seria insuportável. Por isso também é bom ter alguém diferente ao meu lado para dizer,
Pronto, e a nossa diferença, como dão para reparar, é de sobretudo temperamento, eu sou muito mais extrovertida, falo imenso, o Francisco é muito mais caladinho, eu, como costumo dizer, eu casei com o homem mais tímido que eu conheci. E pronto, é preciso reparar que há sempre diferenças, mas também há diferenças e diferenças. E nós muitas vezes, quando imaginamos alguém nas nossas vidas, ou seja, quando eu imagino, vou casar com uma pessoa, eu sou uma adolescente, ou sou uma jovem, e concebo na minha cabeça uma ideia, eu quero casar com um rapaz que seja católico, que seja loiro, que cante muito bem, que pareça um vocalista do One Direction, uma coisa assim, tipo deste género, e depois, na realidade, Deus envia-me um rapaz moreno e que não sabe cantar. E é diferente daquilo que eu imaginava. Não, não é diferente, é real. Pronto. E porquê? Porque às vezes é necessário nós não procurarmos a perfeição das coisas da nossa imaginação no outro, porque isso nem é justo, nem é bom, isso não existe e é preconceito. E é preciso combater esse preconceito, porque muitas vezes eu estou à espera, não, mas eu quero que tu sejas mais engraçado, eu quero que tu leias mais isto, eu quero que tu gostes mais de futebol, eu quero que tu, não sei, tipo coisas desse género. E isso, sem querer, estamos a impor a nossa opinião e a mudar o outro. Não é isso que se espera numa relação. A Sofia perguntou-me, numa das conversas que tivemos antes da preparação desta conferência, tínhamos falado se existe diferenças que não podem ser ultrapassadas. Já percebemos que há diferenças, que vai sempre existir, que é impossível lutar contra isso. E eu acho que o tema das diferenças entre homem e mulher é um tema que até invade a literatura. Há imensos livros sobre as diferenças do homem e mulher. Invade todo o tipo de humor. Há as piadas mais básicas sobre a diferença entre um homem e a mulher, todo o tipo de memes que pode haver, e até a própria teologia. O próprio Papa João Paulo II, em algumas no encíclico mais propriamente sobre as mulheres e sobre a família, escreve sobre isso. E também, por exemplo, um livro que nos acompanha muito desde o nosso noivado, que é este livro, As Mãos de Deus, que é um livro sobre o pensamento de São José Maria sobre a família. Este livro tem um capítulo que eu voltei a lê-lo sobre a diferença entre o homem e a mulher, que se chama-se Deus criou o homem e a mulher. Eu aconselho, quem puder ler este livro, ou ler ler só o capítulo, se estiver mais interessado, mas o próprio livro vale mesmo muito a pena. A nós ajudamos imenso. E eu não ganho a comissão, atenção. Então, estávamos a falar sobre esta diferença que está muito presente na literatura e na teologia e no humor e nas nossas vidas, que é uma diferença que aceitamos e vivemos com ela, mas existe outro tipo de diferenças que sejam tão pesadas que eu não consigo ultrapassá-las. Eu acho que sim, existem diferenças que não têm a ver propriamente com o temperamento nem com esta diferença de condição humana entre homem e mulher. Tem a ver com uma só coisa, tem a ver com a falta de respeito e com a falta de entrega. Pronto. Muitas vezes, quando nós não conseguimos resolver as nossas diferenças, temos que perceber que o erro pode estar aí, na falta da nossa entrega e do respeito. Muitas vezes perguntam-me, por exemplo, nas questões, por exemplo, alguém quer ir viver, eu estou a namorar com alguém, esta pessoa quer ir viver para o Japão, toda a vida dela foi pensar no Japão, ou no Japão, e já tem lá um trabalho e tudo. E vou casar com alguém que odeia o Japão, que não quer viver no Japão. Isto não é ultrapassável, não é? O Japão é lá e Portugal é cá. E começar uma família com uma diferença, uma distância tão grande geográfica, não é propriamente o que é pedido, não é? Nem faz sentido. O que é que leva aqui a pensar? Isto é ultrapassável ou não? Acho que é ultrapassável quando alguém ceder, não é? Ou seja, quando alguém... A questão aqui é uma questão de generosidade, de entrega. Ou, por exemplo, alguém que seja do Sporting, é capaz... É possível namorar com alguém que seja do Benfica? Não sei,
depende das pessoas e depende da capacidade de entrega e o que é mais importante. Eu estou a dizer isto porque sei que há aqui uma grande sportinguista que pode ter esta dificuldade. Eu quero que ela abra o seu coração às benfiquistas. Mas muitas vezes pergunta, por exemplo, na questão da fé. É possível que uma pessoa que não seja católica case com uma pessoa que seja católica e que a paixão, o amor e os sentimentos que tem sobrepõem a isso? Eu acho que é assim, na medida que nós não podemos ser ingênuos quando estamos numa relação e quando vemos as diferenças, é preciso também afastarmos às vezes um bocadinho da paixão, né? E termos um bocadinho de racionalidade e ver se é possível, se é compatível. E nas questões da fé temos que pensar que, por exemplo, não é só uma questão, o meu marido não acredita, o meu noivo não acredita em Deus e eu acredito em Deus. Então é uma questão assim meramente teológica. Na minha vida existe Deus, na vida dele não existe. Mas na prática o cristianismo, quer dizer, tem imenso impacto na vida familiar. Implica batizar os filhos, e a pessoa está disponível para batizar os filhos, a pessoa está disponível para a mãe educar, ou o pai, quem seja, para a mãe, para o crente educar os filhos na fé católica. Estou disponível para ir à missa ao domingo, ou deixar com a minha família, ou permitir, quer dizer, não marcar aquelas férias na Tailândia em que os meus filhos e a minha mulher não vão conseguir ir à missa. Isto é preciso ter uma grande noção que isto mexe com a vida familiar, ou seja, que eu estou disposta a isto e acho que é possível, acho que é perfeitamente possível quando o outro está disposto e é aberto e respeita essa vontade. Isto o que é preciso ter noção? É preciso ter noção que, antes de mais nada, que cada caso é um caso, e pode haver casos em que as diferenças sejam insuportáveis, como por exemplo o Sporting e o Benfica, são diferenças insuportáveis, e pode haver casos em que essas diferenças, para mim, eu por acaso até sou de Sporting, Francisco é do Porto, não ligamos nada a futebol, mas para nós completamente insuportável. Se calhar, para a minha amiga é insuportável casar com um benfiquista. Eu estou aqui a brincar para usar este exemplo, mas também para termos noção o que é suportável, o que são os objetivos de vida, a educação que eu quero dar aos meus filhos, com aquilo que é a minha falta de entrega, a minha falta de generosidade ou o meu egoísmo perante a opinião do outro. Portanto, é preciso distinguir aqui o impacto da diferença. Por exemplo, eu quando conheci o Francisco, eu vi nele, para além de ser assim um homem mais velho, todo ponderado, mais calmo, tinha uma vida toda pacata, era um típico português, todo monárquico, eu sou republicana. O Francisco gosta tanto de Portugal que viaja pouco, para ele viajar é estar aqui em Portugal e conhecer Portugal, no máximo vai à Espanha comer presunto, e eu adoro viajar, quando posso apanho um avião e vou viajar, sou super faladora, mas eu encontrei alguém que a diferença dele acabou por me completar. Porquê? Porque deu-me, com o seu temperamento e com o seu estilo de vida, o Francisco deu-me mais calma, deu-me mais ponderação. Por exemplo, o Francisco, quando eu conheci, ele não usava ténis, não tinha ténis. Pronto, ele hoje já tem ténis e hoje já sou uma pessoa também mais calma. Aqui está aqui cada um a ceder. E quando o Francisco é das Beiras, também está uma diferença grande. Eu sou dos Açores, o Francisco gosta de cavalos, eu gosto de baleias. E o facto é que o Francisco também tem conhecido temos passeado, desde que casamos, passeamos e temos conhecido Portugal, como eu não conhecia isso. E é verdade, ele tem razão. Eu passei muito tempo a viajar para o estrangeiro e tenho um país maravilhoso. E uma coisa na qual somos diferentes, conseguimos encontrar um equilíbrio e ajudamos a outra pessoa, o outro a ser melhor. E assim também crescemos nos interesses em comuns. E há uma coisa que, por acaso, nós sempre fomos um bocadinho diferentes, mas houve uma coisa que nós sempre tivemos em comum, que é fundamental,
que são as coisas, para mim, são coisas que eram essenciais. A nossa maneira, a fé, a nossa maneira de ver a Deus, os nossos objetivos de vida para a nossa família, o estilo de amigos, nós fazíamos convívios muito parecidos e, sobretudo, a coisa que para nós foi mais essencial é o nosso gosto gastronómico. Nós gostamos imenso de um bom copo de vinho, um bom queijinho, e se possível, um bom presunto ou um bife com batatas fritas. E isso uniu-nos imenso. Por isso é que somos felizes e gordinhos, diferentes. Às vezes, numa visão mais humana, quando nós paramos para pensar no outro e pensamos, temos uma visão mais de aparência, não é? Porque eu sempre imaginei que o meu homem fosse loiro, de olhos azuis, e às vezes estas aparências, nós temos, como eu já disse, criamos esses preconceitos e preocupamos muito, mas o que é que os outros vão pensar? O que é que os outros vão pensar? E fazemos as coisas na aparência, ou seja, fazemos as coisas a pensar no que é que os outros vão pensar. E é preciso ter noção, quando eu vivo na aparência, eu sou aparentemente feliz. Ou seja, isso pode desviar o meu coração. Esses preconceitos podem desviar o nosso coração no sentido que nós somos frágeis e somos mesquinhos. Ou seja, o ser humano às vezes tem a tendência para se centrar naquilo, é mais mesquinho, tem a tendência para não se centrar no que é bom e centrar-se mais no que é mau. E é preciso fazer um exercício, uma retidão de coração, não é? Tipo, muitas vezes, eu confesso que também, às vezes fico irritado e discuto, Francisco, tens de falar mais, não podes ser tão calmo. Eu adoro discutir, a gente ali a discutir sobre qualquer coisa e o Francisco muito calmo. Mas o facto é que e isso irrita-me, porque é que tu és assim tão calmo? Mas o facto é que há coisas, se eu depois pondero e paro para pensar, e de facto o facto do Francisco ser calmo ajuda, porque assim não discutimos tanto e temos mais equilíbrio. E muitas vezes é esse exercício, que é centrar nas coisas boas, centrar o facto de ser assim, que é uma coisa que é diferente de mim, mas também tem consequências boas, ou seja, fazer esta retidão de coração. E nisso também crescemos na cumplicidade e crescemos no amor. As diferenças só podem ser lidadas com essa capacidade, a capacidade de amar, ou seja, com a capacidade de nos entregarmos ao outro, com o respeito. Muitas vezes temos que ter noção que muitas vezes esperamos no outro o que gostaríamos de receber e não aquilo que ele nos pode dar. Ou seja, muitas vezes estamos à espera que o outro nos dê o que é devido. Não, eu queria que ele fizesse aquilo, que acontecesse aquilo. Isto normalmente nas mulheres acontece muitas vezes no sentido que eu queria aquele pedido de casamento com foguetes e que eu pusesse o meu nome a passar num avião ou num cartaz a dizer queres casar comigo e depois eu ofereço um flash mob e tudo gravado. Pronto, e às vezes as coisas não são assim, não acontecem e é a coisa mais, por acaso não é o meu caso, mas já conheço algumas histórias de, sei lá, estão os dois sentados no sofá e a conversar, a beber um café e ele saca o anel e diz queres casar comigo, para não há romantismo nenhum, mas não tem que ser, as coisas não têm que ser assim e às vezes as próprias redes sociais com um género de influencers ou bloggers ou Instagramers influenciam-nos para certos modos de estar que exigimos muito ao outro. Não, mas eu quero que tu também sejas assim, eu quero que me faças essas surpresas, que me digas estas coisas. E depois, na realidade, o que nós estamos à espera, nós estamos a exigir ao outro o que gostaríamos de receber e não aquilo que ele nos pode dar. Isto exausta as relações, não é? Está sempre num nível de exigência e o que faz é que eu mudo o outro. Não, eu quero que tu sejas, então é assim, então vamos namorar, mas eu gostava que tu usasses essas calças, vestisses assim, falasses desta maneira, frequentasses esses meios e acabo por estar a namorar não com outra pessoa, mas com uma pessoa feita à imagem e semelhança da minha pessoa. Pronto, isso é egoísmo e nós não temos noção que quando nós amamos o outro, amamos como ele é, não como gostaríamos que ele fosse. Ou seja, eu amo
aquela pessoa porque ela é assim. Se calhar, pronto, cheira mal dos pés, está bem, não faz mal, mas ela é assim, é a pessoa na sua totalidade. E as pessoas não são perfeitas. E nós também não somos perfeitos. E às vezes o que nos falta a nós, seres humanos, é uma tendência que tem que ser corrigida, e nós temos que ter cuidado, porque todas as pessoas são assim, é que nós somos muito mais exigentes com os outros do que connosco. E por vezes o que é necessário fazer é um exercício de o que é que, em vez de pensar o que é que o outro pode melhorar para me satisfazer a mim, mas o que é que eu posso melhorar para satisfazer o outro. Porque isso sim está ao meu alcance, isso sim sou eu. E às vezes, por exemplo, eu penso nisso no tempo em que a pessoa está solteira ou não tem ninguém, é importante que a pessoa, naquele tempo, olha, eu acho que a minha vocação é casar, quero-me casar, mas não encontrei ninguém. O que é que eu gostaria que o meu futuro marido estivesse a fazer? Olha, gostaria que fosse uma pessoa que tivesse a ser uma pessoa profissionalmente boa, que fosse uma pessoa empenhada. Então, bora lá fazer isso também. Tipo, vamos investir em nós, tornar-nos melhor pessoa para aquela que nos vai receber. Isso sim depende de nós. E muitas vezes é pelo amor que nós melhoramos, ou seja, ninguém converte a outra pessoa, ninguém ajuda a outra pessoa a ser melhor, numa constante repreensão, desculpem, ou numa constante exigência, ou num constante cobrar. O amor é que converte o outro. E o exemplo também que eu, mudando ou criando um bom ambiente enquanto casal. A questão, também aqui nós por acaso, durante o nosso noivado e durante o nosso namoro, nós tivemos muitas ajudas e sobretudo, tínhamos algumas coisas que também fazíamos em conjunto, tentámos rezar sempre o terço em conjunto, ou tínhamos alguns, para além também tínhamos algumas pessoas que nos ajudavam, que nos ajudaram, desculpem, e nunca mais me esqueço, nós antes de casarmos, quando ficamos noivos, o padre Gonçalo, que é um nosso amigo, deu-nos a bênção de noivado, e houve uma coisa que ele nos disse nessa bênção, que é um ritual litúrgico muito bonito, e nós até nem conhecíamos, mas acaba por preparar também o tempo de noivado, que é um tempo muito importante de crescer para os dois e de crescer também para Deus. E nunca mais me esqueço de uma situação que o padre Gonçalo nos disse, que foi, a partir de agora não é eu caso-me contigo, é eu caso-me para ti. E de facto é sempre pensar nisso, pensar o que é que eu me estou a dar para ti, ou seja, não é o contigo, é eu dar-me completamente para o outro. E muitas vezes nestas coisas das diferenças é pôr também Deus e tentar perceber com sobrenaturalidade o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus espera de nós nesta situação e como é que Deus nos ajudaria. Okay. Posso fazer uma pergunta ao Francisco, Rita? Sim. Se ele quiser responder. Só por causa que tu tinhas dito que o Francisco não é o marido que tinhas pensado ou idealizado, queria perguntar se ele tinha pensado qual é que seria a mulher, se já tinha pensado na mulher de sonho dele, se tinha assim alguma ideia ou se nunca tinha pensado no assunto. Não. A Dita foi a minha mulher de sonho. Estão a ver porque é que eu gosto dele. Mas o que é que te atraiu mais nela? É a maneira dela ser. É muito alegre. Foi isso, especialmente foi a felicidade que ela transmite. Não, o que é que tu costumas dizer? Qual é a coisa que mais me atrai em ti? O que é que tu costumas dizer? Me acompanha nos copos também. Eu digo sempre, só sirvo para os copos. Então, podemos dizer que até é fácil lidar com a energia toda que a Dita tem. Sente-se mais tímido, mais reservado. É fácil. É fácil. Ok. Mas, então, assim, gente de conclusão, eu gostava de dizer que às vezes nós achamos que o casamento é um plano muito difícil de traçar. Não é fácil. Quando dizem
quando vos disserem que casamento é uma coisa fácil, estão-vos a enganar. Mas temos que pensar que é um plano de Deus para o homem e que Deus nunca vai pedir uma coisa que seja impossível para o homem, não é? Seria um pouco descabido. E então, se é um plano de Deus para o homem, é possível, é possível. E é bom que não seja fácil, porque as coisas melhores da vida não são fáceis. E às vezes nós pensamos, o casamento é muito duro. Eu já li alguns que o casamento não é duro, o homem é que é mau. E às vezes é um bocadinho isso, que será que não sou eu que não estou a dar mais? Será que não é que deixamos a nossa relação cair um pouco? E de facto nem tudo, para nós também nem tudo tem sido fácil. Nós casamos há 3 meses, tínhamos planeado um festão, adoramos festas, tínhamos planeado uma festa com vários dias nos Açores, com 250 convidados, não é muito, mas era assim um grupinho jeitoso, ia haver folclore, ia haver uma data de coisas, uma tourada à corda na minha rua, lá em São Pedro, lá nos Açores, e apareceu o Covid, e depois nós percebemos que não podíamos fazer a festa, e depois também há aquele momento em que nunca imaginei casar-se sem festa, não é nada do nosso género. Só que não foi só a festa, não conseguimos construir a nossa casa porque nós, quando apanhamos a parte do noivado, apanhamos todas as lojas fechadas, o IKEA estava tudo em quarentena, casamos, a lua de mel queríamos ter ido para a América do Sul e pronto, casamos sem festa e foi um casamento. Porque eu tinha imensa pena que os meus amigos não podiam ir. Foi um casamento que fizemos em direto. A nossa missa de casamento foi em direto, teve mais de 1500 visualizações, ou seja, teve mais visualizações do que os convidados, o que foi ótimo. Conseguimos chegar a imensas pessoas que se calhar nunca teríamos conseguido pôr dentro de uma sala. E depois a lua de mel, como eu casei nos Açores, é a minha terra, pegamos numa mochila e fomos a todas as ilhas dos Açores, entre avião, motas, trilhos, mergulhamos com baleias, fizemos uma data de coisas que eu nunca achei, quer dizer, que foi super divertido, foi muito melhor do que qualquer outra viagem. E depois chegamos a casa sem nada em casa, porque não tínhamos conseguido comprar nada durante a quarentena, então acampamos dentro de casa, temos uma espécie de JMJ na nossa sala, enchemos o colchão que tínhamos daquela altura da adolescência e pronto, fomos construindo as coisas devagarinho. Mas o facto é que às vezes... Só sobre essa questão do casamento, que estavam aqui a perguntar porque é que decidiram casar e o que é que casar acrescenta para vocês à vossa relação? Porque é que decidiram dar esse passo? Então, o casamento para nós, uma entrega ou outra só é na totalidade, na nossa visão, pelo casamento. Porque a partir do momento em que eu me caso, eu entrego-me ao Francisco, não só eu entrego a minha vida ao Francisco e só serei feliz se o Francisco for feliz. Ou seja, a partir desse momento, a minha felicidade depende do Francisco e a felicidade do Francisco depende de mim. E isso só é possível com uma entrega total, que do nosso ponto de vista, enquanto cristãos e católicos, acreditamos que seja pelo casamento. Mas também, mais do que num ponto de vista católico, é mesmo dizermos ali, é assinarmos um papel também, dizer, olha, eu entrego-me a ti, tu entregas-me a mim. E tornar isso presente perante os nossos amigos, que viram na televisão, e perante os nossos familiares. E uma das coisas que nós fizemos foi, aqui na nossa aliança, escrevemos a data e o nome do Francisco, e escrevemos uma ejaculatória do Papa João Paulo II, que é todos tuas, que é todo teu, que está sempre aqui ao lado do nome do Francisco, para não se esquecer que eu sou toda dele e ele é todo meu. Não há aqui divisões. Mas, e mesmo no tempo de Covid, eu acho que, por exemplo, a pessoa de vida se deve ou não casar. Só que eu pensei, nós somos mais velhos, já trabalhamos. Eu sei que o Francisco é o homem da minha vida. Porquê que eu vou estar a adiar essa felicidade?
Se calhar não vou fazer a festa que eu sonhava, mas depois acabou por ser uma festa muito maior, porque consegui chegar a imensa gente e acabamos por divertir-nos imenso e foi um casamento bonito, foi o nosso casamento, foi um casamento de Covid, foi um casamento diferente, mas ao fim e ao cabo não nos arrependemos nada e acabou por ser muito menor e imensa coisa, e às vezes é isso, é deixar também que seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, o facto é que depois acontece maravilhas. Mas eu gostava de, assim, antes de começar nas perguntas, também, em jeito de terminar, que o amor ganha sempre mais consistência quando se ama outra pessoa como ela é. Eu acho que isto aqui é a verdadeira fórmula de vencer as diferenças, que é ter a certeza que a pessoa ama muito mais quando eu amo como ela é. Mas, pronto, não sei se tem mais algumas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas mais para o Francisco. Acho que como ele falou, vai ser castigada. Que é, por exemplo, quais é que são as qualidades que o Francisco aprecia mais na Dita? Aquilo que já tinha dito a maneira de ser dela, ela é muito alegre e isso transmite-me uma paz para mim que me dá força no dia a dia. É ótimo fazer essas perguntas, eu gosto de ouvir estas coisas. E outra coisa, que é quando viu a Dita pela primeira vez, pensou alguma coisa ou sentiu, não sei, alguma coisa em especial? Algum pensamento? Não, a primeira vez que a vi, nunca me dei. Não. Eu apaixonei-me por Francisco à primeira vista. Não, por acaso, o facto do Francisco ser tão tímido, quando eu o conheci, achei bem antipático, não falava nada, super calado, e até me lembro de uma situação que eu cheguei toda contente, toda histérica, e ele estava sentado na mesa, levantou-se e foi-se embora. Eu senti, que desprezo! Mas, quando começamos a falar, até percebi como ele era tão tímido, que aquela conversa que estávamos a ter tinha mais valor, porque ele não é uma pessoa que anda aí a falar com outras, então isso tocou um bocadinho e essa diferença também ajudou-me a valorizar todos os passos que dava. Ok. Depois também só aqui outra questão sobre, pode ser para a Dita, não sei, estava a falar sobre as exigências que às vezes tendemos a fazer ao outro. Será que essas exigências não há um ponto em que são importantes de fazer? Como é que nós também conseguimos saber quando estamos a exigir demais da outra pessoa? Pois, eu acho que isto normalmente não há assim fórmulas científicas de dizer, olha, isto já te está a justificar um bocadinho aqui. Eu acho que isto é mais ou menos perceptível, depende de cada. Pronto, vai sempre depender de cada pessoa, mas é perceptível. Quando eu exijo uma coisa que a outra pessoa não tem capacidade para mudar, né? Isso aí, pronto, está fora de questão. Eu, por exemplo, coisas que sejam, quer dizer, que aquela pessoa não consegue, não vai mudar isso, ou porque é mais baixa, ou porque é mais velha, isso é impossível, não faz sentido. Mas depois também é preciso perceber que toda a exigência, não só ao outro, como ao dia a dia, tem que ser com caridade, né? E a pessoa compreende se não há essa caridade, se não há. Porquê que eu quero que aquela pessoa mude? Né? Porquê? Porque no meu grupo de amigos aquela pessoa, se for assim, não vai calhar bem, ou porque, quer dizer, há várias coisas. Eu costumo pensar, se não ofende a Deus, se não é pecado, eu tenho que ponderar essa exigência que estou a fazer à pessoa, até porque pode também ser, as pessoas quando são muito exigentes acabam por terem mais dificuldades em interagir ou aceitar o outro e podem ter mais dificuldades em abrir o seu coração para outra pessoa, porque não há pessoas perfeitas. Agora, há exigências, claro, que fazem todo o sentido, uma pessoa que seja preguiçosa, não, vou exigir, puxar por ela, que seja mais ativa, mas eu aí pensaria sempre, se é uma coisa que não ofende a Deus, que não ofende a mim propriamente,
e pensaria sempre com alguma caridade. Mas cada caso é um caso, e acho que na conversa e que se possa mútua e tentar compreender o outro, acima de tudo. Não sei se consegui responder, desculpem. Sim, ótimo. Tenho aqui também mais uma pergunta para o Francisco sobre... tu, Dita, disseste que não sentias muito a diferença de idades. E eu gostava de saber se o Francisco sentiu isso ou se ainda sente essa diferença. Ela é que acha sempre que temos as idades diferentes. Eu, para mim, somos da mesma idade. Eu, quando digo não senti, foi porque eu acho que a diferença de idades pode ser um inconveniente na medida que quando a pessoa, por exemplo, está numa fase da vida que gosta imenso de sair à noite ou que gosta de viajar e passear e outra pessoa não consegue acompanhar, isso pode ser um peso. O facto é que o Francisco sempre é como eu, é muito festeiro, gosta imenso de si, gostamos imenso de dançar os dois e mesmo passear e tudo, ou seja, o Francisco acompanha-me naquelas coisas que poderiam ser, eu estar mais cansado ou não ter tanta paciência, e isso aí não foi um peso. Às vezes, eu confesso que foi uma luta e tinha algum preconceito, não é? Porque eu não estava à espera de me apaixonar por um homem mais velho e tive dificuldade em encaixar a idade dele, não enquanto peso prático, ou seja, não era tipo, bem, eu tenho mesmo que aquilo. Não era nada disso, era uma pessoa super aberta, dá-se muito bem com os meus amigos, não há inconveniente nenhum, mas às vezes gostava. Aí eu percebi que era um preconceito, porque se na prática houvesse algum problema, olha, ele é mais velho e é um murcãozinho, não gosta de sair, e eu vou sair com as minhas amigas, ele fica, eu não convivo com os meus amigos, na prática seria um peso para mim. Mas o facto é que isso não acontecia, era mais preconceito. E eu depois também comecei a ver imensa coisa boa do Francisco, da idade dele, a maturidade. Eu sou muito mais infantil em algumas coisas, e o Francisco é muito mais ponderado. Isso também vem com a idade, isso é uma coisa boa, e eu agradeço. E é mais maduro. Nós até já vimos filmes da Disney juntos, por isso tudo é possível. Bom, para já não temos mais perguntas, não sei se querem assim, acrescentar mais alguma coisa. Olha, primeiro quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. É pena que não conseguimos estar a ver todas as pessoas, mas que o facto é que não lutem contra as diferenças e é importante também superá-las, porque isso faz a nós, enquanto pessoas, crescermos. E como eu diria, eu acho que esta tem que ser a frase, que é: o amor ganhará a constância quando se ama a outra pessoa como ela é. Mas se quiserem, também a Sofia tem o meu contacto, podem pedir, estão à vontade. Sim. Tenho só aqui mais uma pergunta para o Francisco, que é... Ajudaram. Que é, o que é que a sua família pensou quando soube da vossa relação? Não gostou. Ficaram admirados eu me casar nesta altura, mas gostaram. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Bom, eu e o Marcos, meu namorado, eu também falo muito e ele é muito mais calado. E ele pediu para perguntar. Ele pediu para perguntar ao Francisco como é que, Francisco, você faz a Dita se calar quando está cansado? Ele finge que está a dormir, Não, aqui não cola isso. Eu acordo. Não, eu desligo facilmente. Eu venho. Não, o Francisco, ele desliga. Ou distrai-se com coisas tolas. Tipo, eu estou a falar de uma coisa super séria que para mim tem imenso impacto. E o Francisco está tipo: olha, já viste aquilo no céu? Eu tipo, não!
mas Vira a atenção para o outro lado. Não. Obrigada. Mas olha, Marcos, há futuro nisso. Dita, Eu tenho costumo só... dizer que eu acho que Diz. eu acho que isto também acaba de ser um complemento, tanto para mim como para o Francisco. Eu imagino, se eu arranjasse alguém que falasse tanto quanto eu, seria uma casa muito confusa. E pronto, isso é ótimo, que alguém dê um equilíbrio aqui. Eu tenho mais uma pergunta para ti, que é se podes falar do momento em que desapareceu esse preconceito da diferença de idades e como é que te sentiste? Olha, então, eu acho que não há assim propriamente um momento. Eu acho que, e o preconceito, atenção, pode nunca acabar, tipo, pode continuar, ou seja, o que eu acho é que a pessoa às vezes está à espera daquele momento de aceitação suprema. Nunca mais vou pensar neste assunto. Isso nem sempre pode acontecer, não é? E às vezes é aceitar, não é? Aceitar é a aceitação. E isso é feito com várias coisas. Primeiro é relativizar, quer dizer, qual é a importância disto? A importância disto, isto tem algum impacto prático na minha vida? Não tem. Então vou relativizar, não me vou importar. O que é que eu digo? Francisco, gostava imenso de tu usasses ténis. Ajudavas imenso nesta mudança de mentalidade. Pronto, não, por acaso não, o Francisco é que compraste os ténis. Eu tentei oferecer, mas ele nunca me deixou. Apareceu-me um dia que compramos ténis. Mas isto estou aqui a brincar, mas são coisas muito pequenas. Às vezes, e de facto eu gosto imenso de vê-lo assim com os ténis, pronto, e parece mais novo, mas eu não quero que ele seja mais novo, propriamente dito. Eu gosto, como eu às vezes gosto também de ver com outros tipos de coisas. E é importante a pessoa também estar bonita para o outro, como o outro gosta de ver. Mas o que eu quero dizer com isto é, isto tudo passa por um exercício mental, é relativizar, né? Perceber se há algum problema. Se há algum problema, é preciso também ter aqui discernimento. Mas se não há implicações práticas, então tentar esquecer. E isso acontece como? Não está assim para pensar no assunto, ou sei lá, houve uma altura que eu estava mais inquieta com isto e lembro-me que sempre que nos via, estávamos a passear e víamos os nossos reflexos, eu dizia, será que tu pareces mais velho? Ou tipo, vamos pedir um café, será que aquela pessoa pensou, ele é mais velho do que tu? Pronto, não, momento disto chega, não vou pensar nisso, vou aceitar, sei lá, coisas muito mais graves. E na prática, depois de um casamento, há coisas muito mais chatas e muito mais difíceis. Tipo, isso não era assim tão importante. E muitos dos problemas que temos em namorados, enquanto estamos a namorar ou noivos, no casamento não são assim tão importantes. Na prática desaparecem, porque aparecem outros problemas. Mas tem muito a ver com isso, que é aceitar e adaptar-se. E não pensar. Também, se for uma coisa que inquieta muita pessoa, sei lá, também pedir ajuda, pedir graças, rezar, não sei. Sim. E procurar, por exemplo, se for um problema concreto de idades, o que eu fiz, o que eu reparei é que procurei outros casais que eram assim, que a nossa diferença é de 13 anos, e, por exemplo, o facto do Francisco também parece um bocadinho mais velho, eu pareço um bocadinho mais nova, para além de sermos diferentes mesmo, mas o facto é que procurei outros tipos de casais que tinham a mesma diferença, até casais com mais diferenças. O próprio pai de Santa Teresinha, do Menino Jesus, o pai é mais velho que a mãe também. Há assim imensos casais que tiveram filhos santos e que tiveram alguma importância. Quer dizer, isso não quer dizer nada. A mãe do Francisco também não é tão grande, mas os pais do Francisco também têm diferença de idade. Quer dizer, houve pessoas à minha volta, exemplos de casamentos que são, para nós, que são exemplares e que nos dizem muito, que resultaram. Isso foi importante também para ultrapassar o preconceito. Pronto, nós já estamos quase em cima do tempo, mas tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que de que forma é que conseguem combinar coisas interessantes e culturais para enriquecerem a relação? E se fazem essas coisas sozinhos ou se é muito importante também os amigos? Qual é que é o equilíbrio entre a relação a dois e também a abertura aos outros, aos amigos? Então, nós, pronto, isto depende de cada fase, não é? Nós, enquanto casados, já temos outro tipo de vida, já viajamos mais juntos, coisa que não fazíamos enquanto namorados, ou não fazíamos tanto, ou não fazíamos sozinhos,
mas para nós foi sempre muito importante a vida social. E quando eu conheci o Francisco, eu ainda estava nos Açores, eu estava em Viseu, mas depois eu fui trabalhar para Lisboa e o Francisco continuou em Viseu. E o que acontecia era que muitas vezes o Francisco vinha-me visitar aos fins de semana. Eu tinha lá, por acaso tínhamos a sorte que eu tinha lá a irmã dele a viver em Lisboa, e nós aproveitávamos o máximo que o nosso tempo de namoro também fosse um tempo muito rico, que não fosse, sei lá, ficar ali o dia todo a olhar um para o outro numa esplanada, dávamos muitos passeios, aproveitávamos, e aí também encontrávamos, íamos conhecendo, ia percebendo o gosto do Francisco, fomos a concertos na Gulbenkian, ou por exemplo em museus. O primeiro passeio, inclusive, que eu dei em Viseu, fomos ao Museu Grão Vasco, e fiquei super impressionada, porque eu gosto imenso de pintura, e percebi que o Francisco gostava do mesmo género do que eu, e estas coisas também vão-nos completando e acrescentamos muito. É preciso de enriquecer culturalmente também os namoros, até porque é importante a pessoa não deixar a relação morrer, nem depois do casamento. Depois há uma tendência, já sou casada com ele, não preciso conquistá-lo. Isso é mentira, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. O casamento é uma luta constante todos os dias. E nisso também é bom envolver os nossos amigos, não só porque é importante, divertimos muito, mas porque ao conhecer os amigos do Francisco eu também fico a conhecê-lo melhor. E para mim, por exemplo, eu mudei muito a minha vida, por acaso, aqui neste caso alguém tinha que ceder, nós tínhamos assim um triângulo geográfico entre Lisboa, Açores e Viseu, e acabamos por vir morar para Viseu, mas no futuro vamos comprar uma casa nos Açores, não é, Francisco? E isso para mim foi uma grande mudança, alguém teve que ceder, e nós percebemos que ambos estavam dispostos a ceder, isso era importante. E acabei por virmos para Viseu, por causa também do trabalho do Francisco, e para mim é importantíssimo, e o Francisco sabe isso, o grupo de amigos do Francisco é importantíssimo, nós temos imensos programas, então para mim foi muito melhor, ajudou muito mais na mudança ter estes programas culturais e ter estes programas de amigos. E graças também a essa mudança eu tenho conhecido o norte do país de uma maneira como nunca tinha acontecido. Mas é mesmo importante, por acaso a pergunta pode parecer simples, mas não, é muito importante sempre enriquecer o namoro e o noivado e o casamento com programas culturais, com amigos, porque depois pode acontecer que em momentos de cansaço, de desmotivação, é importante termos um bom grupo de amigos que nos ajuda também a levar o nosso casamento para a frente. Pronto, muito obrigada. Nós já obrigada a nós. Do tempo. Queria-vos agradecer a vossa presença, agradecer o vosso testemunho, gostámos muito. Agradecer também a presença de todos que estiveram aqui connosco. E pronto, dizer para estarem atentos à nossa página, porque daqui a 15 dias teremos outra conferência. Muito obrigada. E obrigada desculpem a atrapalhação, mas obrigada. Ótimo, obrigada. Lado a lado.